moral em todas as direções que uma inteligência mal formada pode conceber, faltando nas almas que compõem essa nação, o Evangelho de Jesus, único educador que assegura às almas a paz interior. Os homens aprendem alguma coisa e aplicam na destruição, onde as dominantes são o orgulho e o egoísmo. Todas as civilizações da Terra, algum dia, chegarão a se completar, de modo a podermos chamá-las de civilizações de luz, por se darem as mãos, por fundirem a educação dos sentimentos com a instrução. A humanidade, para ser realmente civilizada, na profundidade da palavra, deve banir dos seus seios vícios incompatíveis com a serenidade da alma. O egoísmo escurece todas as possibilidades valiosas dos espíritos. A miséria humana se encontra sob a inspiração direta do orgulho e do egoísmo, geradores de todas as outras misérias dos caminhos humanos. Livrar-se deles é libertar o coração para a luz do Cristo. Se pretende aprender o desprendimento dos bens terrenos, é preciso buscar conhecer a história dos grandes personagens que deixaram rastros de luz nos seus caminhos, desprendendo-se das coisas transitórias, para valorizarem as eternas, os tesouros que existem no céu da intimidade. Para se libertar de todos os sofrimentos, não se deve esperar um libertador exterior, como muitos o fazem. O Cristo interno é que comanda a liberdade divina. O povo sempre espera um libertador externo, de maneira a não exigir esforço próprio, pois ele fará tudo por todos. Como se engana a humanidade! Já na época de Jesus, muitos pensavam assim. Em João, no capítulo 7, versículo 41, ele assim se refere, para melhor esclarecimento nosso. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galiléia? Todos os ensinamentos do Evangelho são de origem divina, que fazem entender a mensagem de Deus em todas as faixas evolutivas da Terra e dos planos espirituais. A Galiléia, e a descendência de Davi, estão, pois, na intimidade das consciências. Jesus é despertador cósmico das consciências das almas, para que o Cristo nasça no coração de cada um. O Cristo volta, mas, desta vez, no mundo interno das criaturas, não de uma vez para todos, mas na graduação da escala que pertence à alma. Jesus é o instrumento do preparo divino e humano de todos os povos. Capítulo 29, Livro dos Espíritos. Questão 794, Legislação humana. O espírito primitivo não tem condições de assimilar as leis naturais, nem de compreendê-las na sua profundidade. Quando os agrupamentos das pessoas são muito atrasados, são movidos quase que totalmente pelos instintos. Com o passar do tempo, o progresso os prepara para criar uma legislação, de acordo com o seu conhecimento, passando essas almas a entender que somente o progresso pode levá-las para melhores dias. Através dos séculos vão reformulando as suas leis e chegando cada vez mais perto das leis naturais. O espírito cresce passo a passo, e vai sempre avançando, ano a ano. A legislação humana é necessária até quando os homens compreenderem e se prepararem para a obediência das leis divinas, que se expressam em tudo. Ainda mais, há uma voz da consciência que revela as necessidades humanas, para que sejam transcritas como leis dos homens. As exigências da sociedade nas tribulações correspondentes ao seu tamanho evolutivo, exigem leis especiais transitórias. Os vícios e a força negativa que os comandam, gritam por modalidades nas leis humanas que correspondem a seus interesses. Essa é a característica da civilização dos espíritos internados na carne, ainda por um pouco de tempo. O mundo espiritual conhece e deixa que os seres humanos as façam, sofrendo as consequências do que fazem para aprender, descobrindo as leis naturais que Deus institui e que são eternas. Para viver as leis dos céus, é indispensável que se tenha capacidade para amar todas as criaturas. Não fiquemos com medo de decretos e leis humanas,
pois eles são temporais e mudam com a mudança das personalidades que as estabeleceram. A legislação tem feições variadas, com o perpassar do tempo. Meditemos no que diz o apóstolo Paulo, em ele Coríntios, capítulo 15, versículo 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. O corpo da lei humana é semeado no grão, que deve crescer e modificar-se, pois ainda não é como deve ser, como disse o apóstolo. Somente as leis de Deus são eternas e imutáveis. As leis humanas são preparo para que os povos possam compreender as de Deus, porém, mesmo sendo humanas, são inspiradas pelos benfeitores espirituais que comandam os povos, e nos fazem ver em todas as coisas os valores espirituais. Observemos o quanto houve de progresso na legislação humana, até os dias atuais. Isso é força do progresso, que é a lei de Deus, em favor dos seres humanos. Tornamos a dizer, como um sábio da terra, nada se acaba, tudo se transforma, e sempre para o melhor. Não poderia a humanidade se reger somente pelas leis naturais, feitas pelo Supremo Senhor do Universo, por faltar-lhe despertamento para tal vivência. Nos primeiros passos da sociedade, a vida tem de seguir os caminhos tortuosos, pois é um aprendizado para os iniciantes. Capítulo 30, Livro dos Espíritos, questão 795, Instabilidade das leis. Quanto mais próximo está o homem do princípio da formação da sociedade em que vive, menos tempo duram as suas leis, que são feitas pelos mais fortes, visando unicamente os seus interesses pessoais. Quanto mais cresce a humanidade espiritualmente, mais as suas leis visam a coletividade. Observemos os ensinamentos de Jesus. O Mestre nada pedia para ele. Tudo o que falou e viveu foi em benefício da humanidade. Ele renunciou totalmente a qualquer conforto para si mesmo, e chegou a dizer, de certa feita, que não tinha uma pedra sequer para reclinar a cabeça. Ele vivia em espírito e verdade. Acontece o contrário com as nações que alimentam o orgulho e o egoísmo, somente querendo para si, esquecendo-se totalmente dos seus irmãos que moram na mesma casa de Deus. Por isso é que as leis humanas são estáveis, a sua vigência é passageira. Com a maturidade, as leis mudam-se mais lentamente, até atingir a obediência às leis de Deus, que são imutáveis e, consequentemente, eternas. Dali em diante, as leis humanas vão mudando para melhor e em favor da coletividade, pois os fortes que fazem as leis sabem que precisam dos fracos para viver. As nações mais inteligentes, que já descobriram o valor do homem, passaram a investir mais recursos nos homens e menos nos bens materiais. Quando o homem abandonar o desejo pelo supérfluo, quando tiver a felicidade de saber renunciar em favor da coletividade, e quando o Estado compreender que o povo merece ser tratado com justiça e igualdade, não irá faltar nada a ninguém. Haverá, como disse a Bíblia, novos céus e nova terra, onde haverá abundância de mel e pão para todas as criaturas. A mãe de dois apóstolos, citada por Mateus, no capítulo 20, versículo 20, representa a humanidade, quando pediu a Jesus como se segue. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que, no teu reino, estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ela não pensou na humanidade, mas nos seus dois filhos. Jesus respondeu sabiamente, dizendo que a escolha não pertencia a ele, mas ao Pai que está nos céus, porque o Mestre sabia que para acompanhá-lo para as esferas resplandecentes, era preciso maturidade, e que todos podem fazer parte do seu rebanho, vivendo no céu da própria consciência, não por sua escolha, mas pela ação do progresso, do tempo, da maturidade espiritual. Respeitamos o amor daquela mãe, contudo, o amor precisa se universalizar, para que possa ser verdadeiramente chamado de amor.
O amor que somente se interessa por uma pessoa ou por uma família, ou mesmo por uma só nação, é instável, pertence à legislação humana, e não às leis divinas, que a todos doam, que a todos servem, que a tudo renunciam, que amam a tudo e a todos. As leis humanas são variáveis e progressivas na infância da humanidade, para depois se estabilizarem com a purificação ou despertamento das qualidades que ainda dormem no centro da alma. Deus espera, porque sabe que todos irão participar do reino da felicidade, quando cada um ficará onde couber a sua evolução espiritual. Capítulo 31, Livro dos Espíritos, questão 796, Severidade das leis penais. A sociedade que tem sobre os seus ombros leis severas, é porque nela a depravação domina as consciências e, em lugar do amor, ela vive a violência. É de se notar que, em muitos países chamados civilizados e desenvolvidos, as leis são rigorosas, por faltarem ao seu povo a educação dos sentimentos, que favorece a fraternidade. As leis severas mais se destinam a punir o mal, do que secar a sua fonte, diz o Livro dos Espíritos. Infelizmente ainda é assim. Para secar a fonte do mal, da desarmonia, somente a educação tem esse poder, mas, para tanto, necessária se faz a ação do tempo, que provoca a maturidade da alma. Observemos nossos lares, os filhos mais rebeldes sofrem a correção mais violenta. Para secar a fonte do mal, é preciso que exista a boa vontade da alma e, precisamente, preparo para entender e sentir o bem como seu benfeitor. Somente a educação tem condições de interromper as insinuações do mal. É ela o recurso divino que influencia as almas para o saber, porque o homem dotado de amor e sabedoria voa em pleno céu da consciência, com a tranquilidade que nada perturba. É bom, e mesmo útil, quando os irmãos se esforçam para se preparar, retificando a sua vida, trilhando caminhos nobres. No entanto, é importante lembrar que as reações contrárias logo aparecem, tentando impedir que se dê ou faça-se a luz. Vejamos o que Mateus anotou, no capítulo 26, versículos 67 e 68, para melhor compreensão e vigilância de todos nós que nos dispomos a seguir Jesus. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe deram murros, e outros o esbofetearam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Isto pode vir a acontecer com aqueles que desejam melhorar e seguir a Jesus. Aparecem-lhes todos os tipos de testemunho para provar a sua fé nos serviços do bem comum. Desde quando abraçamos a defesa dos fracos, tomamos uma cruz nos ombros, que funciona como raios destruidores do karma coletivo. Mas, não devemos perder a paciência nem a fé, prossigamos como o Mestre o fez, indo até o fim, sentindo a glória que o dever cumprido nos oferece. Se as leis são severas por dentro de nós, quando intentamos desmanchar a casa velha, cheia de costumes errôneos, por fora o barulho é muito grande, porém, todos passamos por esses testes, no sentido de sermos aprovados no íntimo do coração. O Cristo bate sempre às nossas portas para entrar e ficar conosco para sempre. Depende de nós querermos ou não recebê-lo e deixar que ele nos domine e inspire para a fé que ilumina e que nos salva pela verdade. Se queremos fugir das leis severas, entreguemos a nossa vida ao bem coletivo, que encontraremos a cada passo possibilidades de sermos úteis. E se já sabemos dos testes por que haveremos de passar, não desanimemos. Importa que possamos deixar a mensagem do céu entre os homens da terra, mensagem da não violência, do amor e da caridade, do perdão e da fraternidade. Nesta labuta divina, com pouco tempo poderemos festejar nos corações a descida dos planos superiores, a converter a terra no verdadeiro paraíso, onde o bem é o ar que se respira e o amor, o alimento da própria vida. Então, as leis severas se transformarão em leis mais humanas e cristãs. Capítulo 32, Livro dos Espíritos, questão 797, Reformas das Leis.
Já foi dito em muitas mensagens de diversos espíritos que somente Deus dirige e assiste a sua criação. Os homens nada fazem sem permissão da divina bondade. A reforma das leis humanas se processa de acordo com o progresso dos homens. À medida que as almas melhoram, as leis vão tomando novos cursos, como meios de corrigir e orientar as criaturas. Usando o raciocínio, é fácil concluir que não se podem fazer leis perfeitamente espiritualistas, nas bases do amor e da caridade, para aquela que hoje se entende como uma geração perversa. Ela não iria entender os objetivos desse amor que somente os anjos vivem, por estarem libertos do orgulho e do egoísmo. As leis dos homens são analisadas pelos espíritos antes que se transformem em decreto. Porque antes que os homens sintam a necessidade de fazerem essas leis, a espiritualidade superior já havia se preparado para tais empreendimentos. Devemos desejar somente o bem das criaturas, mas sabermos esperar a sua maturidade, sem aflição. Enquanto houver na Terra almas violentas e primitivas, ou ainda ligadas ao primitivismo, as leis acompanham seus sentimentos, por justiça. Ao espírito mais elevado que se dispõe a ajudar as criaturas, ainda que com a própria vida, a humanidade sempre cobra caro, pela incompreensão dos que vivem ligados à terra e tomando posse dela na ilusão de uma felicidade passageira. Vejamos o que aconteceu com o Mestre dos Mestres, o maior doador de todos os tempos, que se entregou ao sacrifício para ganhar as almas e segui-las em todos os seus lances de vida, ajudando-as pacientemente. E os que prenderam a Jesus, o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mateus 26:57. Não é preciso descrever o que aconteceu, onde se reuniam os escribas e os anciãos do Sinédrio. O Mestre foi testado por todos os meios que a ignorância pode ativar nos corações empedernidos no mal. Por quê? Porque Jesus era a lei divina, representava o Pai do céu e trazia para os sofredores melhores dias. No entanto, ele cumpriu a sua missão de amor e deixou a sede de reforma em todos os corações, ainda que não compreendessem a ciência do Cristo, que falava usando pouco verbo, que amava mesmo em silêncio, que curava sem usar os medicamentos, que alimentava os famintos sem comprar nos armazéns e vestia-os nus com a sua presença, revestindo-os com as roupagens dos sentimentos elevados. Jesus veio à Terra não somente para reformar as leis humanas, mas para mudar tudo na face do planeta e deixar, como o fez, o traço de esperança em todos os corações. Esperança de que existe o céu onde todos podem herdar o seu lugar, porque a porta da felicidade existe na consciência de cada um. As reformas das leis humanas não se processam com violência, elas têm um seguimento gradativo, de acordo com a elevação dos habitantes da Terra. Quem, de boas intenções, deseja implantar leis como se a Terra fosse um mundo venturoso, também não o consegue. Porque tanto o povo sofre com as trevas, como com a luz em demasia. Lembremos Paulo, que nos concita a dar graças em tudo, porque a filtragem das leis humanas está sob os cuidados de Deus, através dos seus agentes de luz. Não nos esqueçamos desta verdade que se irradia em todos os mundos. Capítulo 33, Livro dos Espíritos, questão 798. Espiritismo e progresso. O progresso, como uma lei natural em todos os mundos, se encontra intimamente ligado à doutrina dos espíritos. O espiritismo nada mais é do que uma afeição divina do progresso, a trazer para a humanidade o segredo da vida e a própria felicidade. Convém que todas as criaturas da Terra, principalmente as que começam a acordar do sono da ignorância, observem as leis naturais e vejam que o Espiritismo reflete perfeitamente o cristianismo, desdobrando conhecimentos e trazendo para os povos o consolo e a instrução, forças essas que libertam todas as criaturas das paixões inferiores. A doutrina dos Espíritos certamente que se tornará a crença comum de todos os povos,
por refletir com realismo e perfeição os mesmos preceitos de Jesus. Ainda mais, o seu progresso é mais rápido do que foi o cristianismo, por ter vindo em época diferente, onde a própria ciência o ajuda pelas suas descobertas. Ela terá que sustentar muitas lutas, pois será injuriada, distorcida e perseguida, por vezes até por alguns dos seus profitentes, que desconhecem a caridade e o amor. Porém, ela vencerá todos eles, porque se encontra assentada na lei natural do amor. O Espiritismo espalha por toda parte a fraternidade. Mesmo que toda a humanidade queira deturpar essa doutrina de luz, não o conseguirá, porque ela não é dos homens, é acionada pelos agentes de Deus, e é por ordem dele que ela serve de ar espiritual para que se lhe respire. É o ar moral, que igualmente inspira a ciência, para que a fé não seja prejudicada. O Espiritismo também obedece ao tempo para a devida maturação, e foi o que aconteceu. Enquanto o cristianismo gastou quase 2000 anos para percorrer o mundo, a doutrina dos Espíritos, revivendo Jesus, faz essa viagem em menos de 200 anos, usando os meios que a própria ciência, na força do progresso, mostra ao mundo. O primeiro, como diz o Livro dos Espíritos, precisou primeiro destruir, enquanto o segundo, só edificar. As perseguições, no princípio, foram muitas, e Jesus havia predito, anotado por João, no capítulo 16, versículo 3. Isto farão, porque não conhecem o Pai nem a mim. As perseguições à doutrina espírita existem porque os contraditores desconhecem os seus objetivos, que vêm pela força do amor ajudar a eles mesmos. Ela tem a força de levantar da terra as velhas religiões, que perderam o fio que as ligava ao mundo espiritual e, pelo processo da mediunidade educada com Jesus, elas voltarão a rejuvenescer, dando aos seus seguidores novas vidas e nova fé nas promessas do Senhor, à luz dos conceitos do Espiritismo, que é força viva, na vivência humana. Jesus sempre foi ofendido, mas a sua posição não é de se ofender. Quem revidava os insultos em seu nome, estava em situação pior que os detratores, porque os primeiros não conheciam a verdade, enquanto os segundos sabiam da força do perdão, quando a caridade e o amor servem de instrumento para acender a luz da fraternidade. Abracemos o progresso, mas usemos a razão para saber de onde ele vem, se Jesus está verdadeiramente o orientando. Lembremos-nos de que o Mestre está sempre com Deus. Capítulo 34, Livro dos Espíritos, questão 799, contribuir para o progresso. A maneira de o Espiritismo contribuir para o progresso é a que ele vem fazendo, pois cabe-lhe o dever de mostrar Deus em tudo o que se possa ver e tocar. A expressão da divindade se encontra em todas as coisas. O maior inimigo das criaturas humanas é o materialismo. Aquelas pessoas que negam o seu próprio Pai não podem ter inspirações para nada, pois já se encontram mortas por si mesmas. Crer somente na matéria é colocar uma pedra no caminho da esperança, é apegar-se aos bens transitórios. Todas essas pessoas, quando chegam à velhice, passam a sentir necessidade de uma conversa diferente sobre as possibilidades de que a vida não se extinga com a morte. A doutrina espírita, pela mediunidade, pela comunicabilidade dos espíritos, que antes foram os mesmos homens, prova que ninguém morre, que a vida continua depois da chamada morte. Isto renova a esperança nos corações. Qual a mãe que não se regozija com a notícia de que seu filho que faleceu, não se extinguiu, que os pais, os amigos, os irmãos, continuam vivos no além? Essa é uma notícia cheia de vida, de amor e de esperança, e foi Jesus quem deu essa certeza para o mundo, voltando a ele 3 dias depois da sua partida para o mundo espiritual, como ele havia predito, e aparecendo para os seus seguidores muitas vezes, como nos mostra o Evangelho e tantos outros livros nascidos da mediunidade em função do bem comum. A missão do Espiritismo é fazer crer a todos os povos que a vida é eterna, e a própria ciência, nos dias que correm,
vem trazer a sua contribuição, dizendo que nada se cria, tudo se transforma. Se nada se cria e tudo se transforma, conclui-se que nada morre, mas muda apenas de posição, ou, em outras palavras, muda de roupagem. É nessa hora que a reencarnação fica mais visível para todas as criaturas. A doutrina dos espíritos, pelo seu nome já diz que não é uma doutrina dos homens, é dos espíritos. Logo, eles existem, nos falando sobre o seu reino e sua vida. Que dizer do homem que somente acredita na matéria? Por que apegar-se a ela, para que o futuro, se a vida não continua, para que melhorasse moralmente? Essas interrogações colocam o homem egoísta e orgulhoso diante da sua própria consciência. Quando sabemos que a vida não termina no túmulo, temos novas inspirações, capazes de nos levar a grandes mudanças, inclusive, e principalmente, a amar os nossos semelhantes, como irmãos e companheiros que nos ajudam a viver. A fraternidade que une todas as criaturas do mundo e dos mundos nasce com a crença na vida futura do Espírito. Em Atos dos Apóstolos, verificamos como eles acordavam seus semelhantes para a crença no Espírito e em Deus, conforme anotado no capítulo 6, versículo 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes orando, lhes impuseram as mãos. Os discípulos do Mestre impunham as mãos aos enfermos e os curavam, e os curados passavam a ouvi-los, recebendo a verdade que nunca ouviram antes, sobre Deus e os anjos, sobre Jesus e a própria fé, nos postulados do Evangelho da Verdade. Os Espíritos do Senhor inspiram a todos os sábios do mundo, mesmo os que não acreditam neles. Eles somente visam o bem-estar da humanidade. É neste sentido que, por vezes, certas descobertas surgem em vários pontos da Terra no mesmo instante. O Espiritismo se une ao progresso, porque ele é o próprio progresso, que caminha sempre, mostrando a todos os povos novos aspectos todos os dias. A ciência espiritual se mostra na gradatividade que o homem comporta, pela escala que pertence. O Espiritismo contribui para o progresso de muitas formas que o bom observador pode cientificar. O Espiritismo e o progresso avançam de mãos dadas. Capítulo 35, Livro dos Espíritos, questão 800, o triunfo da doutrina. Os pessimistas, dentro e fora do Espiritismo, acham que nenhuma doutrina pode mudar os homens, que estão cada vez piores moralmente, no modo daqueles analisarem. Dizem que tudo que se apresenta à sociedade é deturpado pelos que têm o poder temporal e pelos meios de comunicação. Como se enganam esses pessimistas, que esmorecem só com o barulho, esquecendo de verificar a essência que vem pela força do silêncio. A maior força é aquela que se irradia no silêncio das ondas, que o Espírito imortal, Filho de Deus, tem o dom de absorver, assimilando a mensagem do Pai nas dobras das emissões espirituais. A doutrina de Deus, como a sua vontade, triunfa em toda parte, com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens. Deus não precisa de opiniões humanas para estabelecer a harmonia na vastidão infinita da sua criação. Os espíritos em marcha de despertamento espiritual acordam com o tempo. Eles precisam de tempo para despertar, na gradação que lhes convém, para abrir os olhos e conhecer a verdade. O progresso é lento, mas nunca estaciona. Os homens ou espíritos que desejam amarrar a verdade e impedir o progresso, ficam com essas ideias que somente em suas cabeças, porque a lei é evoluir, é progredir em todos os ângulos da vida. Nós estamos sob a constante influência do progresso, mesmo que não pensemos nisto, porque o despertamento das qualidades se faz pela mesma lei que nos atinge a todos. Estamos, na medida de nossos esforços, despertando constantemente qualidades em nós mesmos. É o progresso agindo na engrenagem da mente, por lei de Deus. Qual o melhor que o devemos fazer? É nos entregar à vontade do Senhor, de modo que Ele não encontre entrave em nossos corações para nos ajudar, na hora marcada no relógio da eternidade,
Ele nos aparece com todos os recursos de nos fazer andar para a frente, e o recurso para nos desentravar da ignorância e a dor, gênio divino de muitas mãos. Deus sempre triunfa. Em muitos casos, tornamo-nos inimigos de alguém por nos dizer a verdade, mas essa é a tarefa dos amigos. Nós, espíritos, quando temos ordem do mais alto, não medimos sacrifícios. Vamos abrir o Evangelho, em busca das palavras de Paulo, quando diz aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 16: Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? A verdade, sabemos, tem que ser revelada gradativamente, não obstante, mesmo na gradação que comporta a alma, ela costuma rejeitá-la. É nessa hora que nos sacrificamos para anunciar as coisas de Deus, mesmo que nos custe a própria vida na terra, ou agressões sem conta no plano que habitamos, para que possamos triunfar, na luz e na glória de Deus. Capítulo 36, Livro dos Espíritos, questão 801, tudo a seu tempo. Em todos os tempos os Espíritos do Senhor ensinaram aos homens o que deveriam ensinar, mas obedecendo à gradatividade da escala espiritual a que pertenciam. Deus é amor, e não abandona a ninguém, nem mesmo os animais. Todos os mundos que circulam no espaço cósmico estão sob a proteção do Criador. Nada se faz sem sua vontade e, para tanto, Ele criou leis imutáveis e naturais. Claro que os Espíritos não ensinaram aos homens do passado o que ensinam hoje, porque eles não estavam preparados para receber a verdade que pode ser dita nos momentos atuais. Os benfeitores ainda têm muita coisa a dizer para os seres humanos, bastando que o amadurecimento dê ordem para tal aprendizado. Não se pode ensinar às crianças o que se ensina aos adultos. Enquanto a humanidade permanecer na faixa de crianças espirituais, somente receberá instruções que o seu porte puder suportar. A doutrina dos Espíritos vem nos ensinar essa regra áurea para os profitentes da fé se submeterem à gradação do aprendizado. Podemos verificar que muitas pessoas, inclusive muitas com bom nível intelectual, não toleram o Espiritismo, ao passo que criaturas simples o abraçam com todo amor e assimilam seus ensinos com facilidade. Isto é fácil de ser entendido. É que uns veem uma linha evolutiva mais para o desenvolvimento intelectual, olhando mais para a terra, e os outros, pendendo para as sensibilidades espirituais. Um e outro certamente vão se encontrar, desenvolvendo dons que trazem o equilíbrio da própria vida. A doutrina dos Espíritos convida as criaturas para um aprendizado completo da ciência com amor. E novos véus de entendimento se abrem para as almas que estão amadurecendo nesse sentido. Os Espíritos do Senhor, desde os primórdios da humanidade, vêm ensinando-lhes as coisas que ela pode assimilar, sem exigências e como que dando alimento que ela possa absorver com facilidade. Isso é força da justiça. A missão de Jesus é, em futuro próximo, fazer o homem morrer para a lei. Ele não precisará mais delas, por tê-las vibrando dentro da alma, por não precisarem de disciplina exterior, por serem homens educados em Cristo. Vejamos o que Paulo nos diz a esse respeito, em sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com o Cristo. Aquele que se integra no Cristo, obediente às leis naturais, morre para as leis humanas, por ter conhecido a verdade e se tornado livre. Este será um espírito luz, e por onde passar brilhará a luz de Deus. Quando aparecem ensinamentos na terra, fora da capacidade de assimilação dos homens, eles adulteram esses preceitos, e mesmo na adulteração recebem um pouco que lhes serve muito, porque nada se perde no mundo material, e muito menos no mundo espiritual. Tudo frutifica pela força do amor e somente o bem permanece de pé, para o bem-estar de todos os homens. As sementes que foram lançadas, mesmo há milênios atrás, não morreram,
e oportunamente frutificam à luz do sol. Os que ajudaram a semeá-las estão agora colhendo, às vezes sem saber o porquê de tantos ensejos que a bondade lhes está oferecendo. O espírito não é ignorante nesse sentido e, assim, conhece a procedência de tudo que vem ao seu encontro, lhe fazendo bem ou mal, dando graças a Deus pelas lições que lhe chegam, tanto do bem como do chamado mal, sabendo que todo ensinamento vem ao seu tempo. Analisemos a beleza do que é exposto em Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para nascer, e tempo de morrer, tempo de plantar, e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes 3, 1 e 2. Capítulo 37, Livro dos Espíritos, questão 802, apressar o progresso. Os que pedem milagres sempre encontram fenômenos maravilhosos, no seu dia a dia, ou estudando a história dos povos. O maior fenômeno transcendental de todos os tempos foi a vinda de Jesus à Terra. Os prodígios operados por ele foram incontáveis, e mesmo depois que voltou para o Pai, continuou a fazê-los por toda parte. Ele mesmo disse que ninguém é profeta em sua terra, e foi justamente ali que ele também encontrou a incredulidade quanto à sua procedência. Até hoje, depois de quase 2000 anos, ainda há quem negue que ele é o Cristo que havia de vir. Somente a doutrina dos Espíritos veio tirar os homens dessa incredulidade, produto da ignorância. Essa é a resposta de por que Deus não apressa o progresso. Não creiamos somente porque vemos, pois a crença nasce da maturidade espiritual. Os meios de mostrar à humanidade a existência dos espíritos, o mundo espiritual os tem. Só nos basta analisá-los e concluirmos que não adianta. Usar esses recursos é perder tempo para os novos fariseus e escribas espalhados pelo mundo inteiro. Estamos trabalhando e não paramos de nos esforçar no sentido de que os homens se esclareçam. Preparamos terreno para a maturidade das almas, pelos processos do tempo e do esforço. Eis aí o nosso instrumento, a doutrina dos Espíritos revelando e fazendo renascer o cristianismo original, de modo que os homens acordem à luz da verdade e reconheçam aquele que é o caminho de todos nós, que é a verdade e a vida. Ele já se libertou de todas as leis, para se integrar no coração espiritual do próprio Criador. Nós, na verdade, estamos vivendo os tempos de apressamento do progresso, mas, nos limites que a humanidade possa assimilar. É chegado o fim dos tempos maus, e os flagelos, as dores sem conta e as catástrofes são o apressamento do progresso, que a lei permite fazer, mas, com o intuito que Paulo nos apresenta na sua fala a Timóteo, conforme o capítulo 1, versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. A pureza de coração, de consciência e de fé, nos leva a mostrar aos companheiros os ensinamentos elevados com tal simplicidade, que ajuda no amadurecimento das almas. Essas são as bênçãos de Deus que estão se derramando por todos os lados. O Espiritismo é um desses instrumentos de luz para clarear o mundo. Esperamos o esforço de cada um, para que as portas se abram, porque os anjos do Senhor estão transitando por todos os lados, mas somente entram nos corações que abrirem as portas dos sentimentos. Todos somos portadores de luz imortal de Deus. Deixemos que brilhe a nossa luz, porque somente ela nos conduzirá à felicidade. Apressemo-nos em entender Jesus e deixemos o Cristo comandar os nossos sentimentos, de modo que o amor se transforme em diversas forças para nos mostrar a verdade, pelos canais da esperança. Os milagres que se esperam, os maiores e os mais convincentes têm a sua fonte na própria intimidade de cada um. Ninguém vem a conhecer a verdade apenas pela ciência, ela tão somente dá a notícia da sua existência. A verdade deve ser sentida. Capítulo 38, Livro dos Espíritos, questão 803, Igualdade. Todos os homens são iguais perante Deus,
bem como todos os espíritos que habitam a criação. No entanto, é bom raciocinar que nem todos assimilam da mesma forma as bênçãos que recebem. Cada criatura se encontra em uma faixa de vida diferente, e quem as coloca nessa diferença é o tempo. Não fomos feitos todos de uma só vez. A criação tem sua marcha, em passos sucessivos. As idades espirituais são diversas, pois Deus para de criar e ainda continua criando mundos e sóis, almas e homens. A maturidade é gradativa. Ele doa a todos com o mesmo amor. No entanto, cada um recebe o que merece, de acordo com a sua capacidade espiritual. O sol derrama seus raios sem verificar onde eles são úteis, visando a igualdade de tudo e de todos. Porém, o espírito elevado extrai deles o que o bruto não consegue. O primeiro tem consciência destes valores, o segundo deixa o trabalho para o instinto e só assimila o que serve para a sua vida. As leis são feitas por Deus para todos os seus filhos. No entanto, existem muitos destes, que já se libertaram de muitas leis, porque eles e o Pai se apresentam como um e não precisam de leis para serem corrigidos. As leis existem para educar. Depois de integrados no Pai, os espíritos já não são escravos delas, irradiando o puro amor, sem alteração dos sentimentos. Onde essas almas se encontram, aí está o céu e Deus desprendendo bênçãos em todas as direções. Os homens passam por muitas provações por necessitarem de corrigenda, pois são ainda violentos. As sementes por eles semeadas são de violência, por isso colhem violência, senão dos próprios homens, da natureza que os corrige. Vejamos o que colherão os homens dominados pelas paixões, em Marcos, capítulo 13, versículo 8, onde temos a fala do Divino Mestre. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Estas coisas são o princípio das dores. O plantio da violência foi feito por muitos milênios seguidos e a atmosfera espiritual do planeta se encontra carregada de maldições, fruto da desobediência às leis que foram feitas para educar as criaturas. Somente existe um progresso para educar a humanidade: a dor. Depois que passarem por esta fase de sono, quando todos despertarem para o Cristo, cessará essa idade de sofrimento, aparecendo a bonança, de modo que a humanidade entre no período da regeneração espiritual. Todos somos iguais, e a lei da reencarnação na Terra prova essa verdade, vestindo o espírito de novos corpos, o quanto for necessário para o devido despertamento. Porém, nem todos precisam dela, por já terem alcançado o grau de purificação. Por esse fato, se compreenderá como se liberta de certas leis que, para uns são indispensáveis e para outros não têm mais necessidade. É bom saber que todos os homens estão submetidos à lei da natureza, mas nem todos os espíritos. Aonde chegou a pureza espiritual, a vida se processa em outra faixa de vida. A assimilação é bem diferente dos ignorantes, pois a desarmonia não existe no seio angélico. No entanto, é bom que se compreenda que Deus tem o mesmo amor para todas as suas criaturas. Capítulo 39, Livro dos Espíritos, questão 804, Aptidões diferentes. Deus, sendo justo, criou todos iguais, com as mesmas aptidões. As desigualdades que se veem, existem porque os espíritos se encontram em escalas diferentes uns dos outros. Mas é necessário que compreendamos essas diferenças pela maturidade da espírito. As aptidões diferentes não são doadas por Deus a uns e a outros não. Nós recebemos os dons e temos que desenvolvê-los. Se precisa de algo que só o próximo pode proporcionar, é porque ainda se carece do desenvolvimento de certos dons. A força da necessidade faz com que nasça a amizade, que leva ao amor que irá gerar fortes laços de união. Se todos já tivessem seus dons despertados, o egoísmo e o orgulho poderiam se alastrar com muita facilidade nos corações. Porém, as aptidões são diversas,
e sempre nos falta algo que encontramos em outros. Eis porque vivemos em sociedade. Mesmo o egoísta não deseja viver isoladamente, e o orgulhoso quer estar sempre rodeado de admiradores. O progresso só acontece com os homens vivendo em sociedade. Um cientista precisa de todos aqueles que o rodeiam para suas devidas experiências. Assim acontece em todos os segmentos da comunidade. Ninguém pode viver sozinho, nem os animais, nem as plantas. O próprio corpo humano é uma sociedade de órgãos que devem trabalhar em harmonia, para que a paz se instale no complexo humano. Para se formar um lar, é preciso mais de uma pessoa, e somente o amor tem o condão de ensinar os familiares a viverem em paz espiritual. As aptidões diferentes obrigam os seres humanos a viverem em conjunto. No entanto, em se reunindo, pode haver, e sempre há, posicionamentos que geram inimizades, e para tanto, é necessário que se busquem recursos no Cristo, para apaziguar os ânimos. É bom que busquemos primeiro a oração, para que o ambiente melhore e surja o perdão. Observemos as anotações de Marcos, no capítulo 11, versículo 25, assim nos informando das palavras do Mestre. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. O homem superior esquece todas as ofensas, mas o inferior ainda guarda mágoas que o fazem sofrer. O perdão é terapia divina, na divina expressão de amor. Assim, também, a fraternidade. Não devemos maltratar o próximo, pois ele tem muito a nos dar, e que ainda não despertou em nossos corações. Somos todos iguais, pela fonte que nos gerou, e o Criador não se esqueceu de nos ofertar todo o seu amor, que multiplica virtudes e que individualiza dons espirituais, obrigando-nos às trocas de valores espirituais e morais, em gestos elevados, assegurando-nos a união com todos os seres e todas as coisas. Quem na Terra não precisa dos outros reinos da natureza para viver? Eles nos ofertam tudo o que podem, sem preço estipulado. Qual o dever do homem para com eles? Amá-los na profundidade do seu amor. Isto é amar a Deus em todas as coisas. Todos os homens têm as mesmas aptidões. As diferenças que se observam é que uns já despertaram e outros estão ainda dormindo, mas, na verdade, todos eles serão despertados pela força do progresso, acionados pelas mãos do tempo. Deus criou todos iguais. O que ocorre é que uns estão ainda nascendo, outros na juventude, e outros já adultos. Quem tem olhos de ver, que observe e analise essas diferenças. Capítulo 40. Livro dos Espíritos, questão 805, faculdades adquiridas. As faculdades adquiridas pelas almas não são esquecidas em tempo algum, mesmo que estas voltem à carne pela lei da reencarnação, e não possam expressar seus valores, com toda a plenitude, por provações ou opção. Elas guardam no centro da vida o que aprenderam por experiências. Não existe regressão do espírito. O que dá a impressão de recuo é o fato de que ele veste uma roupa carnal, deformada pela sua própria escolha e exigência kármica. Pode, bem assim, reencarnar em mundos inferiores, com a tarefa de ajudar aos que ali se encontram em estado de sono. Os superiores têm o dever universal de dar as mãos a quem se encontra na retaguarda. O espírito, ao passar de um mundo superior para um inferior, conserva sua superioridade, mas nem sempre pode expressá-la no seu todo, nas suas andanças como mestre e guia. Todavia, o que ele adquiriu, isso ele nunca perde e ninguém toma, é conquista dos seus esforços individuais, é tesouro divino que a eternidade sabe conservar em seu coração. Num exemplo bem singelo, quando se vai em busca de alguém que se interessa proteger, em cadeias, hospitais ou outros lugares onde há muitas provações, não se perde os valores morais e espirituais. É o que se passa com os espíritos benfeitores, que descem de planos superiores para nos assistirem nas nossas necessidades.
Eles conservam seus valores, mesmo trabalhando nas sombras. Assim se passa com as almas redimidas que aceitam, ou escolhem, a tarefa de ajudar aos homens, por vezes os mais ignorantes. As aptidões por eles adquiridas são luzes benfeitoras do que servem para clarear os que vivem ainda no escuro, dirigidos pela ignorância. A diversidade de aptidões corresponde ao despertamento das qualidades gradativamente. É uma lei natural que se processa em todas as criaturas de Deus, pela presença do amor universal do Criador. O tempo é muito importante para o despertamento dos valores espirituais nas almas. Depois que os espíritos despertarem todos os seus valores, aí ocorre a grande transformação em suas vidas. Desaparece dos seus caminhos o próprio tempo, e o espaço deixa de existir. Eis o espírito se libertando das leis das quais não mais precisa. A fé avoluma-se de tal forma na alma, que acontecem muitas maravilhas, como Marcos anotou no capítulo 11, versículo 23. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Com o desabrochar dos talentos internos do espírito, surge nos céus da consciência um sol que se chama fé, força poderosa que Jesus usou muito na terra, quando teve que curar os enfermos e levantar os caídos, mostrando ao povo a presença de Deus no coração do homem, pela fé. Deus permitiu que os homens, em graus diversos, manifestassem seus dons, e sentissem que dentro de si existem todos os recursos de vida. No futuro, pelo poder da fé, veremos que poderemos ser o nosso próprio médico, porque da nossa mente partirão ordens de harmonia que os corpos obedecerão na fluência do nosso verbo de luz. Se sabemos que nada perdemos do bem que adquirimos, qual o nosso dever? Trabalhar para despertarmos novas aptidões e exercitá-las onde quer que estejamos, em forma de caridade, onde não falte o amor ensinado pelo Divino Mestre de todos nós, Jesus Cristo. Capítulo 41, Livro dos Espíritos, questão 806, Condições Sociais. As condições sociais, como as desigualdades entre os homens, não são obra de Deus. São condições temporárias necessárias, devido à desigualdade de posições das criaturas, no que se refere à escala de aperfeiçoamento das almas. Essa condição, repetimos, é passageira, pois somente as leis estabelecidas por Deus são imutáveis no tempo e no espaço. O bom observador notará sempre, no correr do tempo, que as condições humanas vão se transformando lentamente, e sempre para o melhor. Todos os povos vão absorvendo, pela força do progresso espiritual, leis mais justas e mais humanas, vendo-se em seus semelhantes, em outra dimensão de vida. Mesmo com as facilidades que o mundo oferece hoje para o homem errar, ele acaba acertando mais, por ter sido feito para a glória da própria vida. O orgulho nos parece que cresce mais com o egoísmo, antiga chaga que já floresceu muito, mas que agora está sendo combatida pelos seres humanos em diversas escolas filosóficas e religiosas, e pela maior escola da vida, que se chama maturidade espiritual. Os que desconhecem as leis de Deus e a existência do Todo-Poderoso se mostram duvidosos no que tange à posição do homem ante a eternidade. Não encontrando salvação para o mundo e para a sua humanidade, são profetas do pessimismo. No entanto, para Deus não existe o impossível. Ele age no momento adequado e tudo conserta, usando os próprios homens de boa vontade. As suas leis corrigem todos os deslizes, usando dos feitos humanos como exemplos e lições para os que incorrem em erro. As desigualdades que se veem nos povos, o são por merecimento de cada um. Não que Deus abençoe uns mais que os outros, é devido à escala a que pertence, é força espiritual da justiça, que marca a lei de reencarnação para todas as almas em trânsito na Terra. Quem deseja viver fora da faixa a que pertence,
é que sofre as consequências da violência acionada por si mesmo. A justiça é o mesmo amor que protege a todos. No Evangelho de João poderemos ler o seguinte, no capítulo 11, versículo 10. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E quem anda fora do nível em que deve viver por justiça, somente encontra trevas, por desconhecer o que deve receber e sentir por misericórdia de Deus. Não queiramos ser o que não somos. Cada criatura tem dentro de si um vigia, que lhe dá conhecimento dos seus poderes e dos seus limites, em tudo que faz e pensa. Mesmo nas condições sociais em que se encontra, por que avançar para as lutas sem as devidas armas com que possa se defender? O que acontece com um médico que não se aprimorou na arte de curar? As desigualdades nos mostram até onde o outro já chegou, e é um convite para que possamos ir também, porque a vida oferece ensejo para todas as criaturas. Capítulo 42, Livro dos Espíritos, questão 807, Opressão aos mais fracos. O que se deve pensar dos opressores que se encontram em toda parte, espalhando o sofrimento, principalmente aos fracos, os já oprimidos pelos seus próprios atos do passado? Eles deverão continuar a nascer, e a natureza os corrigirá por duros processos. Depois dessa esfrega, aprenderão a respeitar aos seus semelhantes onde eles estiverem, na posição a que forem chamados para o seu progresso. Cabe, principalmente aos espíritas, divulgar a mensagem da reencarnação, no sentido de que se evitem muitos dissabores nos caminhos dos que tendem às perseguições aos opressores, dos que usam sua posição social bem posta para ofender e exigir. Todos os nossos gestos, todos os nossos feitos são sementes que lançamos na terra dos que nos ouvem e daqueles que violentamos. A semeadura é livre, contudo, a colheita é obrigatória. As posições sociais são mutáveis. Os bens materiais que se tem hoje, no amanhã podem faltar. Não somos donos de nada, pois tudo pertence ao Criador. O que Ele nos dá agora, pode tomar depois, se não soubermos fazer uso dos bens que nos confiou. Somente podemos mudar de pensamento com a presença de Jesus no coração, abramo-lo, para que Ele possa entrar e reinar no centro de nossas vidas. Enquanto ignorarmos essa ciência, sofreremos por nossa ignorância. Ativemos nossa razão, para que essa razão dê lugar a outras qualidades espirituais e possamos sentir e procurar a felicidade. Vejamos o que anotou Lucas, no capítulo 1, versículo 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. A casa de Jacó para os nossos dias é a nossa consciência, que despertando para a verdade sabemos guiar para o caminho da perfeição. A missão do Espiritismo no mundo é fazer conhecida a mensagem do Cristo para a humanidade. Ele comanda por dentro e por fora das criaturas, despertando almas e ativando consciências, de maneira a acender a luz de Deus dentro das almas em marcha divina. Os espíritas têm à sua frente muita coisa para fazer, em primeiro lugar, o conserto de si mesmos, depois, ajudar aos outros pelo exemplo de vida reta, na retidão de Jesus, acendendo luz em toda parte onde forem chamados a servir. Ouçamos o chamado dos benfeitores da espiritualidade, que disseram e continuam a dizer: Espíritas, amai-vos e instruí-vos, porque assim poderemos servir de guias para os que se encontram na retaguarda e poderemos ajudar no silêncio, construindo o céu na própria vida. Se queremos herdar o bem, plantemos o bem. Se queremos a caridade, façamo-la. Se queremos ser amados, amemos a todos na mesma extensão da fraternidade. Dos que ainda perseveram no erro e na maldade, devemos ter piedade, pois no amanhã encontrarão quem lhes dará as mãos. Esqueçamos os velhos erros pela corrigenda, e trilharemos os caminhos de luz, pelos processos da paz de consciência, sob a proteção do Cristo de Deus. O homem verdadeiramente superior é aquele que não se mostra como tal. Os que oprimem, somente buscam as coisas exteriores.
Os seus caminhos são duros de passar, mas somente assim poderão conhecer as lições da honestidade e do amor para com todos e para com tudo. Que Deus nos abençoe a todos, para compreendermos na sua profundidade as lições da natureza, na expressão mais linda da vida, configurando Jesus como Filho dileto de Deus.